A jornada de Neemias, a reconstrução, parte 2. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Quando Neemias chegou a Jerusalém, constatou tudo aquilo que ele tinha ouvido. Era verdade. A cidade estava destruída e seus muros estavam caídos e as portas queimadas. Porém, Neemias soube que tinha pessoas que não queriam a edificação da cidade e nem o bem dos filhos de Israel. Por isso, Neemias guardou segredo da intenção dele, ter sido enviado como governador a mando do rei. Neemias exortou o povo para a reedificação de Jerusalém. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Muitas das vezes temos dificuldades e força contrária naquilo que vamos fazer. Por isso Neemias, instruído por Deus, logo que chegou, não declarou a sua intenção, mas foi olhar a cidade e a sua destruição para que pudesse chegar até o povo, animá-lo, para que viesse a reconstruir a cidade. Neemias declarou que estava numa missão que fora dada pelo Senhor. E lhes declarei: com a boa mão do meu Deus estivera comigo e as palavras que o rei me falaram. Então disseram: dispomos e edifiquemos. Porém os inimigos dos judeus, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gézer, o arábio, quando souberam, zombaram deles e os desprezaram, disseram: que é isto? E fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A saga de Neemias vem nos ensinar muitas coisas. A cidade de Jerusalém estava destruída, porém o povo voltara do cativeiro para reedificar a cidade e o templo. Estavam tendo muitas dificuldades, pois o povo da terra não queria o retorno dos judeus e nem a reedificação da cidade. Queriam que tudo ficasse como está, na miséria e destruição. Podemos relacionar tal situação com a nossa nação, onde tivemos nos anos anteriores um governo que priorizava o povo. E foi feito muito durante os anos deste governo. Coisas que o povo esperava há décadas foram concretizadas, com inúmeras dificuldades. Porém, os inimigos da nação começaram a falar mal desse governo e, com a ajuda da imprensa corrupta, começaram a minar o governo. Esses inimigos do povo, que podemos chamar de Sambalate, Tobias e Gézer, começaram a denegrir tudo que esse governo fazia. E com a ajuda da pseudo-justiça, criaram as maiores dificuldades para o governo. Com as novas eleições, voltou o governo anterior com sede de vingança, para punir o povo, e tudo que foi conquistado no governo anterior foi aos poucos sendo destruído e tirado. E agora o povo ingênuo e simplório, que foi enganado, achando que esse novo governo lhes traria mais felicidade, segundo as suas promessas, sabe agora que foi enganado. E é o que mais tem sofrido nas mãos desse novo governo. A miséria, a destruição, a corrupção, a injustiça voltaram com o propósito de punir o povo, que acreditaram nos Sambalates, Tobias e os Gézeres, e foram usados para desacreditar e falar mal de tudo que se fazia no governo que passou. Hoje temos visto a proliferação da promiscuidade, imoralidade, perversão, violência, satanismo puro transmitido por uma TV aberta para desgraçar mais ainda a miséria deste país e do seu povo. Agora, para a nossa nação, precisamos que Deus levante um homem como Neemias, determinado, temente a Deus, que tenha determinação, coragem e liderança
e vem enfrentar os inimigos da nossa nação e reconstruí-la, dando esperança e prosperidade ao nosso povo. Neemias enfrentou não só os inimigos visíveis, mas também os inimigos invisíveis, pois Satanás se levantou para impedir para que a cidade de Jerusalém não viesse a ser reedificada, pois ele sabia que alguns séculos depois viria o Messias de Israel e passaria pelos portões daquela cidade, cumprindo as profecias. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém passará por ela, porque o Deus de Israel entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. Quando isso aconteceu? Quando Jesus, ovacionado pelo povo, na sua entrada triunfal, entrou em Jerusalém pelo portão dourado, cumprindo-se esta profecia. Até hoje, este portão permanece fechado, segundo a profecia. Para a nossa nação, nos resta fazer o que anteriormente mencionamos no vídeo anterior: formar uma grande corrente de unidade, de oração entre todos os cristãos e usar do poder e da autoridade que nos foi dado por Jesus para frustrar os planos do maligno e dos seus demônios. Diariamente a igreja dos eleitos tem que se prostrar aos pés do nosso Deus, confessando os pecados da nossa nação. Para isso, oração, lamentos, súplicas e jejum, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do nosso povo. E agora, oremos todos esta oração com fé. Você pode repetir esta oração. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro que todos os feiticeiros, corruptos, pervertidos, e todos aqueles que estão investidos de autoridade e aqueles que julgam, venham ser visitados pela justiça e o juízo de Deus eterno, com experiências dolorosas, vergonha e humilhação, para que mudem de caminho e que se arrependem de toda maldade e falta de misericórdia, e mude de caráter, de atitude, e que a vontade do Deus eterno seja feita. Em nome de Jesus, amém. Shalom plena, Maranata, vem Senhor Jesus.